O nosso grupo ele vai falar um pouco das implicações éticas do profissional de psicologia nas comunidades. A psicologia comunitária ela é uma das ramificações da psicologia social. Ela desenvolve atividades no contexto das comunidades com o intuito de facilitar e fortalecer os vínculos comunitários, a participação social e a organização comunitária. Ela foca no desenvolvimento do ser humano no contexto social, busca promover mudanças nas comunidades e estimula sempre a participação dos sujeitos para que esses juntos possam buscar mais qualidade de vida na comunidade. Falando um pouco sobre a ética, essa vem do grego ethos, que significa modo de ser, conjunto de valores que orientam o comportamento do homem em relação aos outros homens na sociedade em que vive, garantindo igualmente o bem-estar social. Ou seja, ética é a forma que o homem deve se comportar no seu meio social. Trazendo a ética para a questão comunitária, ela consiste em incluir o outro no processo de produção de conhecimento, no que diz respeito à sua participação efetiva na autoria e propriedade do saber construído coletivamente, na aceitação do outro como sujeito de igualdades e direitos, o que implica uma relação de reciprocidade e respeito às diferenças individuais, pois a comunidade ela tem voz própria e seus sujeitos são membros ativos com capacidade de tomar e executar suas próprias decisões, e por isso eles devem ser incluídos sim no processo de construção do conhecimento e de ação comunitária. A psicologia comunitária ela faz o uso da IAP, que é a investigação participativa. Ela é um modelo participativo de intervenção social. Esse tipo de investigação ele parte da premissa de que os sujeitos com os quais os agentes externos trabalham, no caso os psicólogos, devem estar ativamente presentes em todos os processos de intervenção, desde o levantamento das necessidades até as decisões que serão tomadas em conjunto para a solução de determinados problemas, sempre tendo em vista o objetivo principal da psicologia comunitária, que é a transformação das condições de vida da população e o compromisso político que visa a potencialização da comunidade. Bom, falando agora um pouquinho dos desafios que os profissionais eles podem vir a encontrar no caminho para a execução do seu trabalho junto às comunidades, o primeiro que a gente resolveu trazer aqui foi referente às teorias, pois elas não conseguem abarcar o real. Toda teoria, por mais desenvolvida que ela seja, ela é insuficiente para tratar a realidade. A teoria ela é um norte, mas ela não pode ser uma maneira de encaixotar, de prender e de aprisionar o psicólogo na perspectiva que já está criada na comunidade. Por funcionarem geralmente como mediadores da relação entre o poder público e a população marginalizada, um outro obstáculo que os profissionais encontram no caminho é que, em meio às exigências burocráticas dos programas de governo e às solicitações concretas da população excluída, eles podem perder de vista a dimensão política de sua prática cotidiana e a noção de direito e cidadania que permeia sua relação com as comunidades. Isso pode acabar levando à relação clientelista e paternalista que permeia as iniciativas do poder público. Diante de tantas solicitações, os agentes profissionais eles podem ficar confusos em relação às suas reais atribuições, chegando a sentir uma pressão ou até na obrigação de resolver os problemas no âmbito pessoal e a fazer pelos outros, uma vez que eles representam esse poder público. E por parte da população, geralmente há uma expectativa de que esse psicólogo solucione esses problemas, seja eles familiares, conjugais e emocionais, ou também relacionados a carências sociais, saúde, educação, emprego e moradia, etc. O que contribui para obscurecer mais ainda esse papel do profissional na comunidade, vinculando ele a essa prática clínico-assistencialista que oferece soluções mágicas e resultados imediatos. E fora que, ao esperar que o poder público atenda às suas necessidades, as pessoas contempladas por esses programas governamentais entendem que essas ações elas são um favor. Elas não se percebem como portadoras de direitos, mas como merecedoras da caridade alheia, o que pode anular essa condição de cidadania ativa que a psicologia da comunidade tanto prega. Então, nem sempre a teoria ela vai se encaixar na realidade. Isso pode fazer com que esse profissional tensione, crie expectativas e
podendo levar a essas implicações éticas. É um assunto que a Jenny vai tratar agora com a gente um pouco. Bom, agora a gente vai dar alguns exemplos das implicações éticas que os psicólogos podem cometer nas comunidades. Quando o profissional ele tenta esconder sua consciência fatalista frente à realidade que ele está vivenciando junto daquela comunidade e ele não consegue, ele acaba impossibilitando o seu trabalho frente às novas possibilidades. E com isso ele gera a impotência em meio aos desafios e às dificuldades da intervenção que poderia ser realizada junto com essa população. Outro erro também que pode acontecer é quando o psicólogo ele quer oferecer um atendimento psicológico gratuito com o intuito de se aproximar e de conhecer essa população, porém ele acaba gerando desigualdade. Por quê? De um lado vai ter a população que está interessada pelo atendimento e do outro vai estar o psicólogo que quer realizar novas intervenções e quer dar esse atendimento. Porém, ele quer adequar a comunidade ao sistema. E ele acha que com isso ele vai amenizar os problemas e todas as questões que a comunidade traz, porém acaba acontecendo ao contrário. Também, quando ele vai realizar esses trabalhos na comunidade e ele mantém a postura de mestre, a posição de mestre, ele acaba dificultando o desenvolvimento e o processo de identificação da comunidade diante das suas necessidades. Ou seja, a comunidade se torna dependente desse profissional e não consegue ampliar sua visão comunitária. Outro erro também que acontece ou pode acontecer é quando o psicólogo ele quer construir projetos comunitários sem o apoio das pessoas que serão beneficiadas, ou seja, o apoio da comunidade, criando esse projeto fora do contexto comunitário, e ele cria esse projeto como forma de imposição de como trabalhar essa visão que ele criou sem o apoio da comunidade. Ou seja, ele quer trabalhar, ele quer construir novos caminhos, novos projetos, mas ele não tem a posição da comunidade. Então, isso atrapalha muito, porque acaba se tornando uma coisa impositiva e não uma coisa que deveria ser um consenso geral. Segundo o artigo 21 do Código de Ética do Profissional de Psicologia, as transgressões dos preceitos deste código constituem infração disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades, na forma dos dispositivos legais ou regimentais: advertência, multa, censura pública, suspensão do exercício profissional por até 30 dias, ad referendum do Conselho Federal de Psicologia e a cassação do exercício profissional ad referendum do Conselho Federal de Psicologia. Para finalizar, eu vou falar um pouco sobre caminhos para superar os desafios. Bom, a autonomia, transformação e fortalecimento da comunidade são pontos de extrema importância. A construção da autonomia de uma comunidade tem um papel fundamental para superar relações de dependência e dominação, porque quebra um pouco dos limites impostos por programas sociais que focam previamente sobre como fazer, sem identificar as reais necessidades da comunidade e quais são os recursos que eles possuem para enfrentar os seus problemas. A psicologia comunitária e da libertação até questiona a atuação de profissionais que se baseiam no fazer pelos outros e propõe uma ação mais coletiva, que envolva integrantes e os recursos da própria comunidade, isso a partir das realidades concretas, superando assim a visão assistencialista e clientelista, que são características dos programas sociais, e valorizam tanto os agentes externos e internos, como os atores fundamentais dos processos que afetam a comunidade, tendo em vista a transformação de suas condições de vida e levando ao fortalecimento comunitário. Agora eu vou falar um pouco sobre a escuta subjetiva. Bom, um dos maiores desafios éticos de um profissional é dar prioridade à escuta do sujeito. O sujeito é soberano, ou seja, a subjetividade é soberana. E a ética é escutar verdadeiramente alguém ou um grupo. E quem dá o tom da ética do psicólogo é sempre o sujeito. São os problemas ligados à constituição de determinadas subjetividades que sofrem por desigualdades
de todas as ordens, por discriminações. E o grande desafio ético é levar em consideração radicalmente o sujeito. Sendo assim, o trabalho comunitário legítimo requer do profissional uma opção política em favor das classes oprimidas e marginalizadas, o que implica compreender a realidade dessa população a partir do lugar social em que elas estão inseridas. E esse esforço de compreensão é atravessado por tensões e dilemas, porque a posição que o profissional ocupa socialmente é distinta e muitas das vezes até oposta, né? O que pode também ampliar a consciência do agente social, produzir nele transformações e reorientar a sua atuação. Por fim, eu vou falar sobre a mediação entre comunidade e Estado. Como alguém que trabalha em benefício das camadas populares, o profissional deve favorecer a construção de laços comunitários, porque os beneficiários que participam de programas sociais não se constituem como comunidade. A obrigatoriedade da participação da população nos programas governamentais impede a transformação da identidade coletiva dos beneficiários, visto que promove a aglutinação de pessoas, sem proporcionar ações comunitárias. Para ir além da simples obrigatoriedade, é preciso que o agente externo compreenda que sua atuação cumpre dupla função: contribuir para a construção da identidade social desses grupos e, ao mesmo tempo, garante a legitimidade do Estado. Deste modo, nos contextos institucionais, o profissional é simultaneamente parte da comunidade e também parte do Estado, fazendo a interface entre a população e o poder público, o que torna a sua atuação comunitária, peculiar e distinta daquela prática entre a década de 70 e 80 do século XX, nos setores populares, a qual não sofria a interferência do poder público.